Olá, galera da oitava etapa, tudo bem com vocês? Vamos para a nossa aula de história, iniciando aqui essa apostila que vocês receberam essa semana, né? Vamos falar sobre a Era Vargas, tá, pessoal? Vamos lá então. Lembrando, nós vamos dividir as nossas aulas entre hoje, segunda-feira, e quarta-feira. Então nós vamos começar hoje com uma parte teórica e na quarta-feira nós vamos para a parte das atividades, tudo bem? Então vamos lá. Era Vargas. A Era Vargas foi um período de 15 anos da história brasileira que se estendeu de 1930 a 1945, no qual Getúlio Vargas era o presidente do país. Por que Vargas? Por que era Vargas? Porque foi o período em que Getúlio Vargas foi presidente do país. Né? A ascensão de Vargas ao poder foi resultado direto da Revolução de 1930, que destituiu o Washington Luiz e impediu a posse de Júlio Prestes, que era o presidente eleito que assumiria o país. Né? Então o que aconteceu? Ao longo desse período, antes da gente entender o que aconteceu, o que vai dizer nessa Revolução de 1930? Vocês viram na apostila passada a República Velha, né? Foi até 1930, através de uma república do café com leite, ou seja, café São Paulo, leite Minas Gerais, onde eles dividiam o poder entre eles, entre São Paulo e Minas, São Paulo e Minas. Quando chegou em 1930, São Paulo quis continuar, São Paulo não obedeceu o combinado da política do café com leite. E o que vai acontecer? Minas então se une com o Rio Grande do Sul e ele coloca como candidato Getúlio Vargas, né? Getúlio Vargas perde a eleição para Júlio Prestes. Júlio Prestes vence, ele foi eleito, porém o vice de Getúlio Vargas, né, João Pessoa, morreu, foi assassinado. E com isso, Getúlio Vargas pensa que foi uma perseguição política. Então Getúlio Vargas junta ali as suas tropas, vai rumo ao Rio de Janeiro, e aí ele consegue dar um golpe, né? E dar um golpe junto com o apoio dos militares e consegue assumir o poder. E ali, ao longo desse período, Getúlio Vargas procurou centralizar o poder. Muitos historiadores, inclusive, entendem o período de 1930 e 1937 como a gestação da ditadura de Vargas. Vargas também ficou marcado pela sua aproximação com as massas, característica que se tornou muito marcante durante o Estado Novo. Então ele vai ser um cara populista, ele vai ser marcado pela aproximação com as massas. Que massa? Com a massa da população, com toda a população, digamos assim. Ele permaneceu no poder até 1945, quando foi forçado a renunciar à presidência por causa de um ultimato dos militares. Com a saída de Vargas do poder, foi organizada uma nova constituição para o país e iniciada outra fase da nossa história, a Quarta República. Mas isso nós não vamos ver agora. O que nós vamos ver agora são as características principais da Era Vargas. O que se caracteriza nesse período? Resumir as características de Vargas é uma tarefa complexa, principalmente porque cada fase assumiu aspectos diferentes. Então, de maneira geral, as seguintes características podem ser destacadas. Vamos lá. Primeiro ponto, centralização do poder. Ao longo de seus 15 anos no poder, Vargas tomou medidas para enfraquecer o legislativo e reforçar o poder do executivo, né? Então ele enfraquece o poder legislativo e reforça o poder do executivo, que é o poder do próprio presidente. Essa característica ficou evidente lá no Estado Novo, que foi a segunda fase, né, do governo de Getúlio Vargas. Getúlio também teve uma política trabalhista. Vargas atuou de maneira consistente no sentido de ampliar os benefícios trabalhistas. Então o que ele vai fazer? Ele cria o Ministério do Trabalho e concedeu direitos aos trabalhadores. Por que ele recebeu o apoio das massas populares, pessoal? Porque Getúlio Vargas criou uma lei trabalhista dizendo que todo trabalhador trabalha 8 horas por dia, que tem direito a hora de almoço, que tem direito a descanso uma vez por semana no domingo, que tem direito a férias, que tem direito a 13º, que tem direito a salário mínimo. Olha isso.
Naquele tempo, se você olhar aí na história, né, antes de Getúlio Vargas, você vai ver o pobre tendo que trabalhar pra caramba, 10, 12, 15 horas por dia, certo? Então ele vem com essa política trabalhista. Ele também vem com a propaganda política, o uso da propaganda como forma de ressaltar as qualidades do seu governo. Ele vai usar a propaganda política a seu favor. Né? Ele utiliza da propaganda política para reforçar os seus pontos positivos a seu favor. E, por fim, a capacidade da negociação política. A capacidade política de Vargas não surgiu do nada, mas foi sendo construída e aprimorada ao longo da sua vida política. Vargas tinha uma grande capacidade de conciliar grupos opostos em seus governos, como aconteceu em 1930, quando oligarquias dissidentes e tenentistas estavam no mesmo grupo apoiando-lhe. Então, o que eu disse aqui? Ele tem uma grande capacidade de fazer negócio com os partidos políticos, mesmo que eles sejam inimigos entre si. Ele tinha aí uma grande influência sobre eles, certo? Então a postura de Vargas no poder do Brasil durante todo o período pode também ser relacionada com o populismo, principalmente pelos seguintes aspectos: relação direta e não institucionalizada com o líder, do líder com as massas. Ele não ficava fingindo uma relação, ele tinha uma relação direta com a população. Número 2, a defesa da união dessas massas, dessas pessoas. Número 3, a liderança baseada no carisma. Getúlio Vargas era um homem extremamente carismático, né? E número 4, sistema partidário frágil, né? Ele tem aí essas 4 características que vai possibilitar ser populista. Vamos finalizar essa aula por aqui. Na próxima aula, na aula de quarta-feira, nós vamos falar sobre a transição do poder getulista, né? E aí a gente vai partir para as atividades. Ok, pessoal? Muito obrigado. Qualquer coisa, eu estou no WhatsApp.